Boa noite para todos. Como vocês sabem, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 13 de março de 2023, às 20 horas, eu tenho o grande prazer de conversar com uma convidada muito especial, que é a doutora Paula Leal, uma endocrinologista excelente, que além de ser uma excelente pessoa e muito capacitada, com excelentes resultados em consultório, ela ainda tem um dos melhores cursos de saúde que eu já fiz na minha vida, que é a plataforma Carbono 8. Eu vou deixá-la falar da Carbono 8 durante a live, porque vale a pena vocês conhecerem. É uma plataforma só para profissionais de saúde, mas que realmente dá um novo degrau para quem faz o curso, sabe? Um novo degrau profissional, vale a pena conhecer. Então, vou esperar a Paula estar aqui conosco na live para poder colocá-la para dentro. E aí nós vamos conversar hoje sobre hormônios, estilo de vida, né, que são os hábitos de vida e a relação necessária que existe entre os hormônios e os hábitos de vida. Tá? A gente vai procurar jogar um pouco de luz nesse assunto, porque tem gente que acha que é só usar hormônios e você já vai ter efeitos automáticos excelentes. E não é bem por aí, tá? Não é bem por aí. Então deixa eu ver se eu já consigo puxá-la para dentro aqui. Deve estar entrando a qualquer momento. Olá, Oi, Paula. Ícaro, tudo bem? E aí, tudo ótimo. Pessoal, vocês estão vendo e ouvindo direitinho a gente, incluindo a Paula? Coloquem aí, por favor, nos comentários. Paula, eu estava dando uma introdução aqui à live de hoje, a quem é a doutora Paula Leal. É, já falei da Carbono 8, o pessoal já está curioso, então quero que você, depois, ao longo da live, fale sobre essa plataforma inovadora que você criou, que, na minha opinião, é uma das melhores formas de você aprender uma boa parte da medicina de verdade como profissional de saúde. Eu te parabenizo pelo trabalho, está ficando cada dia mais espetacular. E eu não sou de falar isso de todo mundo, como quem me conhece sabe, é porque realmente seu trabalho é muito diferenciado. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, que esse vídeo vai ficar gravado depois também em todas as minhas redes, e depois eu vou partir para o assunto e para outras considerações. Por favor. Boa noite, gente. Obrigada, Ícaro, pelas considerações. Você também agrega bastante, né, na plataforma. Tá devendo outra aula lá pra gente. Logo, logo você vai lá, viu? Com prazer. Eu sou Paula Leal, eu sou endocrinologista, né? Sou médica do esporte também. E aí a gente está aí com a plataforma porque para a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, né, Ícaro? Acho que quando a gente compartilha, a gente também aprende tanto, né? Então, importante. Sim. É o princípio de Deus na nossa vida, né? Se realizando. A gente foi feito para compartilhar conhecimento. Um sábio no meio do deserto, ele serve para nada, Com né? certeza. Então, à medida que a gente vai aprendendo e compartilhando, faz tanto bem para nós essa troca, né? E agrega tanta coisa. Então, vale muito a pena. Com certeza. Muito bom. Bom, Vamos lá. eu conheci a Paula, gente, há quase 10 anos atrás, quando o Fernando Sardinha, ele me convidou para um programa dele, antigo, sabe, de iniciantes em bodybuilding, se eu não me engano, né, Paulo? É, E aí, uma das médicas que falaria lá, eu sempre procuro saber quem está comigo quando me convidam para algum programa, né? E aí eu não conhecia essa doutora Paula Leal. Eu falei, bom, deixa eu maratonar os vídeos dela no YouTube, ver o que que ela sabe, tudo. E eu fiquei, assim, maravilhado, porque eu aprendi muita coisa, sabe? Assisti vídeo desde oxandrolona até hormônios em geral, sabe? Com você eu aprendi a ter menos preconceito com os esteroides anabolizantes bem utilizados, racionalmente, a gente vai pincelar isso hoje também. sim. E aí, por fim, a gente estreitou uma, um relacionamento aqui nas redes sociais e, assim, um seguindo o outro e vendo que as ideias eram compatíveis. E aí, por fim, ela me deu a honra de poder dar uma aula lá na Carbono 8 e eu pretendo realmente dar outras quantas
você pedir, com prazer, viu? Que bom, agradeço. Que E legal. aí, o tema da live de hoje, gente, é o seguinte: hormônios e estilo de vida. Qual é a relação necessária que essas duas áreas têm? E aí, eu queria discutir com a Paula a seguinte premissa para começar. Hormônios não são produzidos direito, ou não vão funcionar direito, ou vão dar muitos efeitos colaterais que seriam evitáveis se a pessoa fizesse o que mais importa para a saúde, comprovado por estudos das últimas décadas, que é otimizar o seu estilo de vida e melhorar os seus hábitos de vida. Paula, verdadeiro ou falso e por quê? Com certeza, não é super verdadeiro. A gente sabe que assim, tanto que quando a gente vai, né, atender nós como endocrinologistas aí que pegamos bastante pacientes aí com alterações hormonais, muitas vezes, né, o paciente acha que vai chegar no consultório e vai sair de lá com uma prescrição de terapia de reposição hormonal, né, de otimização hormonal. E antes disso tem um longo caminho, né? Porque a maioria das pessoas pode corrigir grande parte, primeiro, das suas alterações hormonais com mudança de hábitos de vida, né? A gente sabe, por exemplo, que o intestino, né, ele é um órgão extremamente importante em vários aspectos, né? Até o funcionamento tireoidiano depende de um bom funcionamento intestinal, né? Do indivíduo não ter desbiose intestinal, né? O paciente que está obeso, a gente sabe que ele tem uma alteração de todos os eixos hormonais. Todos, né? Então, não adianta você querer modular ou não adianta você querer fazer reposição, otimizar hormônios, né? Se as coisas, se os pilares básicos de saúde, né, eles não estiverem alinhados, né? Por exemplo, um homem que tem uma testosterona baixa, um hipogonadismo, né, e você vai fazer uma reposição e ele está obeso, né, ele pode muito mais aromatizar do que aproveitar, né, essa reposição de testosterona. Então, isso que você falou é algo muito óbvio, né, para a gente, né, mas que não é tão óbvio para outras pessoas. E assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender, né, que se você não tiver com um ambiente propício, né, eu costumo dizer, até falo muito no consultório, que a gente não decora uma casa, né, que está inacabada. Então não adianta nada você pegar, né, um organismo, né, que está inflamado, né, descompensado, um paciente que não dorme, está com cortisol alto, e você querer fazer algum tipo de intervenção hormonal, né? Então, isso que você falou realmente é bem verdadeiro, bem verdadeiro. As pessoas gostam de exemplos práticos. Eu vou dar os 4 exemplos mais comuns que eu pego aqui no consultório. Um deles você já falou, que é o paciente com sobrepeso ou obeso e que muitas vezes chega, doutor Ícaro, eu vi que você trabalha com a parte hormonal, né? E eu acho que eu preciso repor uma testosterona, um GH, e você fala, peraí, mas com essa obesidade causada por esses hábitos de vida, você vai ter efeitos ruins e a culpa não vai ser dos hormônios diretamente. Sim. Mas as outras 4 situações muito comuns, Paula, não sei se você concorda na sua experiência, são a mulher que começa a usar anticoncepcionais porque o colega dermato passou para espinha, porque o colega gineco passou para SOP, síndrome de ovários policísticos, às vezes nem tem, porque o colega mastologista passou porque ela está com muitos cistos mamários e tudo. Não, vamos suprimir. E a mulher usa anticoncepcionais sem bons hábitos de vida. Daqui a pouco o cabelo dela é uma palha, ela não ganha massa muscular, a libido vai para o saco, Exato. ela não tem lubrificação e fala, ai meu Deus, foram os anticoncepcionais, Não, o básico é água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, desintoxicação, e você não fez nada disso ou fez pouco. Ah, não, mas eu não sabia. Aí quando você vai mostrar a bula, você vê indicações isso, efeitos colaterais possíveis isso. E muitas vezes estão nos hábitos de vida, né? Sim, com certeza, com certeza. E se a gente extrapolar, o malhador que chega para você, deve chegar pra caramba, para mim chega menos, mas chega também, que ele quer usar uma metenolona, uma trembolona, um estanozolol. Isso quando não quer usar algo equino, né, Paulo? Mas enfim, deixa lá.
E aí você fala para ele, você não tem como usar o hormônio, ainda mais em over, se você não melhorar seus hábitos de vida. A, mu- Exatamente. a mulher no climatério, sobretudo pós-menopausa, que precisa dos hormônios, 99% delas vai precisar de uma dose baixa, mas em equilíbrio, principalmente dos isomoleculares, mas ela não entende que se ela não tiver bons hábitos de vida, ela vai colher mais efeito ruim do que bom. E por último, a pessoa em qualquer idade, com hipotireoidismo, e que não entende que se a tireoide você não consertar os mesmos fatores que melhoram imunidade, saúde cerebral e saúde intestinal, né, aqueles 12 hábitos que eu falo tanto, que eu falei na plataforma, você pode dar o hormônio que for, ou não vai funcionar, ou vai funcionar pouco, ou o que é pior, vai gerar muitos efeitos colaterais. Essas situações, o que você quer acrescentar da sua experiência? Não, é bem isso, né? Você falou da mulher menopausada, eu atendo muita mulher na menopausa, né? É um público muito frequente no meu consultório. E é justamente isso, né? Eu falo que assim, antes da gente começar a fazer reposição hormonal, a gente precisa entender, né? O pessoal fica muito preocupado com a associação de terapia de reposição de estradiol, por exemplo, e câncer. Né? Mas a gente explica que a relação hormônio-câncer ela é muito menor do que a relação obesidade-câncer. Então, se você pega aquela paciente obesa, né, inflamada, que a gente sabe que tem desbiose intestinal, ela tem uma série de alterações, você sabe que essa paciente, né, fazendo a reposição hormonal, ela vai ter muito mais predisposição, né, a ter aí uma neoplasia, muito mais por conta da menopausa do que da reposição hormonal, e do que uma mulher que realmente está num peso legal, faz atividade física, dorme bem, né? A gente sabe que o cortisol ele é um hormônio, por exemplo, contrarregulador da testosterona. Né? Então, a pessoa que dorme, o homem, por exemplo, eu pego muito pacientes para fazer com DAEM, né, com deficiência androgênica do envelhecimento masculino, e eles já chegam assim, doidos para fazer terapia de reposição de testosterona. Só que você vai ver, o cara dorme super mal, tem apneia do sono, e você sabe que repor testosterona nessas condições, né, vai ser muito mais deletério, né, do que realmente benéfico, porque a testosterona nesse tipo de paciente pode piorar a apneia do sono, pode piorar uma poliglobulia. Esse paciente já é um paciente com risco cardiovascular aumentado, né? E aí muitas vezes a gente fala, olha, você precisa primeiro melhorar o teu sono para você poder fazer uma reposição hormonal, né? E muitas vezes, através dessa conversa, a gente consegue convencer o paciente a procurar uma clínica, né? Fazer uma polissonografia, melhorar a qualidade do sono, emagrecer, porque muitas vezes a qualidade do sono é ruim por conta da obesidade, né? Então, essa conversa, né, com o paciente, ela é muito frequente no meu consultório. E a gente pega muito isso. A gente sabe, por exemplo, que a tireoide, a gente sabe que existem vários minerais importantes para o bom funcionamento da tireoide. Né? A gente sabe que, por exemplo, não tem conversão de T4 em T3 se você não tiver selênio, né? Se você não tiver zinco. Né? E se a pessoa tem, por exemplo, um intestino, né, uma desbiose intestinal, ela não vai absorver bem esse tipo de mineral. Né? Se o ferro está baixo, você não tem produção de hormônio tireoidiano. Né? Então, muitas vezes o problema não adianta você entupir a pessoa de hormônio tireoidiano, né? Se as deiodinases, que são as enzimas que convertem o T4 em T3, que é a fração ativa do hormônio tireoidiano, não está funcionando porque o intestino não está absorvendo adequadamente os minerais necessários para o funcionamento dessa deiodinase. Né? Então, assim, é por isso que eu falo, né? Endocrinologia parece algo muito simples, né? Ah, vai lá, a gente faz. Tá faltando testosterona, vamos dar testosterona. Tá faltando estradiol, vamos dar estradiol. Mas é tudo muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Mas você ajuda muito o seu profissional. Aliás, você se ajuda. E ajuda nos resultados quando você faz a sua parte, que é o que mais importa. Né? Exatamente. Os, os estudos estão comprovando das últimas décadas, tanto estudos pequenos quanto aquele estudo que eu postei recentemente, não sei se você viu, um chinês do mês passado. Eu fiz até uma live com a Gisela Savioli sobre ele. Se eu não me engano, 30 mil idosos, uma mediana de 72 anos de idade,
onde mostrou-se claramente que o que garante um envelhecimento melhor e resposta a tratamentos e tudo, em primeiro lugar, é uma boa dieta, seguido de perto por exercícios físicos e outros hábitos de vida. Quer dizer, as pessoas precisam parar de procurar. Infelizmente, tem muita gente que faz, né, Paulo? Esses consultórios que muitas vezes você vê, onde a pessoa abre e já coloca trato disfunção sexual, problema erétil, faça emagrecimento e terapia masculina de fitness. Eu já vi esse tipo de propaganda. E quando vem um paciente de lá, às vezes para a gente resolver o problema, infelizmente o que o colega fez basicamente foi passar um monte de coisa para testosterona, mais a testosterona, mais esteroide. Aí você fala, meu Deus, esse paciente não tem preparo para isso. Exatamente, exatamente. É bem isso. E assim, e essa conversa, isso que você falou é muito importante. Quando você pega um paciente que quer longevidade, né, você precisa explicar para ele que se ele não fizer atividade física, né, a gente fala, gente, contrair músculo, o músculo é uma glândula endócrina muito importante. Né? O músculo, ele produz fatores, né, hormonais, hormônios muito importantes. Né? Eu falo, você quer prevenir, por exemplo, uma doença neurodegenerativa, você tem que contrair músculo, você produz miocinas, né, que melhoram lá o fator neurotrófico. Né? Por que a sarcopenia está muito associada, por exemplo, à demência? Né? Porque quando a gente fala, né, em exercício de resistido, né, quando a gente fala de musculação, o pessoal acha que a gente está falando só em ganho de massa muscular, né, em estética. Né? E as pessoas, né, se esquecem de que o músculo ele produz vários hormônios, irisina, né, que é extremamente importante para a parte metabólica. Né? O fator neurotrófico, que é extremamente importante para você prevenir aí uma doença neurodegenerativa. A gente sabe que tem vários trabalhos mostrando que a sarcopenia ela né, um fator predisponente à doença degenerativa. Pessoas, né, idosos sarcopênicos têm uma tendência maior, né, a ficarem mais dependentes, né, a terem mais doença de Alzheimer. Então, assim, isso é muito básico. E a gente vê muito pouco profissionais ter conversa, né, com o paciente. Fala, olha, gestão de água, né, o sono, né, como que é teu sono, pratica atividade física, né, você tem o seu lazer, como que é o estresse, como que você gerencia esse estresse na tua vida, e etc, né? E é o que você falou, eu pego muito paciente, Ícaro, que não tinha a mínima indicação naquele momento de fazer uso de esteroide anabolizante, sabe? Também. Paciente inflamado, com homocistina alta, um paciente extremamente estressado, né, com uma alteração aí de suprarrenal, com várias coisas pendentes aí, e a galera já vai entrando aí. Eu costumo falar o seguinte, você quer fazer uso, né, você quer fazer uma otimização hormonal visando estética, né, você precisa estar com o teu status metabólico, o teu status, com seus hábitos de vida muito alinhados com isso. Não é o que você falou. Por exemplo, a mulher que faz uso de um esteroide anabolizante acima do peso, inflamada, que a gente vê muito isso. Elas querem fazer uso de esteroide anabolizante naquela expectativa, vou emagrecer, né? Então, o que acontece? Né? Ela vai muito mais inchar, ela pode desenvolver uma síndrome metabólica, porque ela vai desenvolver uma resistência insulínica. E muitas vezes ela chega falando assim, nossa, eu fiz uso de oxandrolona com o médico e eu inchei, e eu engordei. Eu falo, não gostei. Eu falo, não é que você não gostou, você fez o uso da medicação, né, no momento totalmente equivocado, né? Então, tudo isso que você está falando é realmente muito frequente. E a gente, como profissional, a gente tem que ser muito firme, porque muitas vezes o paciente ele vai ali para ouvir o que ele quer. E muitas vezes ele veio de um profissional que estava fazendo tudo o que ele queria, né? Que era só prescrevendo, metendo ali a prescrição, né? E essa conversa, ela é extremamente importante, né? Para a gente poder... E quando ela é uma conversa honesta, né? E convincente, o paciente entende isso. E ele espera, né? E ele faz a parte dele. E é o que você falou. E quando o paciente faz a parte dele, isso ajuda demais no tratamento. Ajuda muito a gente,
né? É muito melhor a gente trabalhar com o paciente que faz a parte... É gratificante, porque você sabe que todas as intervenções que você fizer, elas vão dar resultado, né? Então, é muito, muito bacana. É bem isso mesmo. Eu perdi 2 pacientes há uns 7, 8 anos atrás. Um, um era membro de uma dupla sertaneja, até algo famosa aqui em Brasília, não vou falar por questões éticas, o outro era um senador da República, e o caso era mais ou menos esse. Eu vim de um profissional que fazia o que eu queria. Eu estou com você para uma continuidade disso, mesmo você vendo que a pessoa não tem indicação para fazer. E assim, são raros os pacientes que resistem a essa boa conversa quando eles estão interessados em saúde. Mas, infelizmente, tem aqueles que vêm buscando a performance a qualquer custo, né? E Enfim. uma coisa muito interessante que a gente sempre explica na consulta, eu, por exemplo, eu pego muitas mulheres que chegam no consultório usando doses extremamente equivocadas de testosterona, né? Também. Tá tendo um abuso muito grande, né? E uma falta aí de cuidado muito grande com alguns médicos ao prescrever testosterona para mulheres. Eles prescrevem doses muito fora das doses fisiológicas e os colaterais realmente vão acontecer. Geralmente elas me procuram por conta dos colaterais, né? E é muito complicado porque a primeira coisa que a paciente fala, olha, eu tô com queda de cabelo, eu tô com acne, a minha voz, né, engrossou. Ai, mas eu adorei o efeito da testosterona. Ai, eu gostaria de parar. E eu falo, Ou da olha, gestrinona, né? Que é a mesma coisa. mas eu falo, realmente você não vai querer parar. Porque a testosterona é um doping, né? A gente tem vários receptores androgênicos no córtex cerebral, né? Em vários locais do nosso cérebro que estão muito relacionados à dopamina, né? À gratificação. Né? Então, o efeito da testosterona em nível suprafisiológico no cérebro é muito semelhante a de outras drogas que causam dependência, né? E aí a gente fala, olha, é bom porque você está viciada, você está com uma droga de adição, né? Por que é tão difícil você tirar os derivados de testosterona, né, desse pessoal que usa indefinidamente? Por conta do efeito central. Só que você tem que falar o seguinte, falar, olha, só que você está tendo vários colaterais por conta dessa droga de adição. Né? Então você vai ver, eu pego mulheres aí com 500 de testosterona, 800, e o que eu explico é que assim, os efeitos da testosterona em doses fisiológicas na mulher, ele é muito mais deletério do que no homem, porque a testosterona na mulher, ela atua de uma maneira bem diferente, inclusive aumentando muito a resistência insulínica, né? E aumentando a deposição de gordura abdominal. Né? Então, assim, eu sou super a favor da reposição de testosterona em mulheres deficientes, né? Como você falou, desde que elas tenham aí as devidas indicações e não tenham contraindicações. Mas o que a gente está vendo aí é uma reposição. A gente vê médicos simplesmente passando testosterona porque a mulher está desanimada. Eles não... Sim. E aí eles não falam assim, olha, mas por que ele falou que o testo não era baixo? Ah, não, porque ele falou que ia me dar um gás. Eu falo, mas peraí, será que essa falta... Aí você vai ver... A mulher acabou de ter filho, a mulher trabalha, tem uma jornada de trabalho super estressante, a mulher está sedentária, né? E aí ninguém pensa, né, que a falta de libido, que a falta de ânimo da mulher pode ser por outros fatores. É sempre a testosterona. Aí você vai lá e dá uma droga de adição para a mulher, né? Então, e é muito difícil, Ícaro, depois você pegar esse paciente que eu falo que vem mexido, né? Que vem já polimedicado, né, que vem cheio de fórmulas aí, e você tem que fazer todo um trabalho, né, de limpeza, né, de orientação e retirada, né, de algumas drogas, né, de alguns hormônios, né. Então, e a gente tem visto muito isso, está sendo muito recorrente, né. E, sobretudo, voltar esse paciente para as bases que ele não fez. Ele foi topado, ele se viciou no efeito de um monte de substâncias, agora ele tem uma interdependência de uma com a outra, e quando você tirar, você tem que falar, olha, você vai cair um pouco, mas se você melhorar os hábitos de vida,
quando a gente voltar, se necessário, você vai viver os melhores anos da sua vida, mas o medo da queda Sim. vai muito na neurociência, né? Que a gente faz as principais coisas da nossa vida buscando prazer, recompensa ou alívio de dor. Então, alívio de dor é muito sedutor, do tipo, eu não quero sentir essa dor de tirar. Complicado. Mas olha, um estudo canadense de 10 anos atrás, Paula, ele investigou uma coisa simples. Pegaram no Canadá médicos mais experientes e falaram: você orienta hábitos saudáveis e estilo de vida para os seus pacientes? 60% deles disseram que não. E foram perguntar por quê. Olha só, porque eu não aprendi na faculdade, eu não me sinto confortável, eu não tenho conhecimento, eu não sei como orientar. Olha que absurdo. E quando eu dei aula numa universidade aqui do DF, um dos motivos de eu ter largado a universidade foi isso, porque eu tinha como sonho escrever um livro, escrevi 8, vou para o 9º agora, dar aula numa faculdade de medicina, dirigir um hospital. Deus me deu a oportunidade de fazer mais do que isso, mas quando eu cheguei na faculdade de medicina e vi que eu queria dar uma aula de hábitos saudáveis de vida para os alunos, em 10 mil horas, o pessoal, outros colegas foram falar para a direção da faculdade que eu queria dar aula de ortomolecular para os pacientes. Eu falei, não, desculpa, meu sonho caiu por terra. Não dá. Então, esse estudo canadense mostrou que, infelizmente, colegas como você, como eu, como vários que a gente conhece aí, que tocam nos hábitos de vida, até o Muzi, o próprio Sardinha, que é fisiculturista, e fala mesmo, cara, não vai usar se você não for mudar a sua vida. O Muzi bate muito nessa tecla, né? Meu filho, por favor, o Muzi até fala com aquele estilo irreverente dele, ele é ótimo. Escuta, igual você falou hoje no Minha Cara de Paisagem, quando a pessoa fala que monta o próprio treino. Eu adorei aquilo ali. Porque, gente, pelo amor de Deus, você nunca vai montar um treino tão bom quanto um personal competente. Você nunca vai montar uma dieta tão boa quanto um nutricionista competente. Cada macaco no seu galho, Sim, né? Agora, sim. esse estudo canadense, eu sempre cito quando eu dou aula, eu vou dar aula em 2 pós esse ano, né? Mais a sua, que eu tenho o prazer de participar como um dos docentes convidados, né? E eu sempre cito esse estudo que é assim, gente, nem o seu profissional de saúde sabe valorizar hábitos saudáveis de vida. Então, se você não puxar ou não procurar profissionais para te orientar, vai passar batida e quem vai colher o resultado ruim no futuro é você. Mas Você. eu acho que a gente ainda está muito preso, né, a uma medicina onde o profissional é muito técnico e ainda existe muita pressa, né? Eu falo que você não pode ter pressa para você atender o paciente. Assim, é uma grande burrice, né? Porque quando você faz uma anamnese bem feita, quando você explora bem, né, esses hábitos de vida, é tão mais fácil, né, você orientar o paciente, é tão mais fácil você entender, né? O paciente, às vezes, ele te dá informações na anamnese que dispensam, muitas vezes, exames laboratoriais. Então, alguns pacientes chegam, né, te relatando, por exemplo, olha, eu tenho tido muita vontade de tomar café, eu tenho ficado muito desanimado, muito depressivo. Depois do almoço eu tenho uma vontade louca, né, de dormir e a minha memória tá ruim. Cara, é visível que essa pessoa, ela tá com problema na dopamina, né? É visível que essa pessoa tá com problema com neurotransmissores, né? E muitas vezes isso não é dando testosterona que você vai melhorar. Muitas vezes é você melhorando dopamina. E se melhora dopamina, mudando a alimentação, mandando essa pessoa fazer coisas prazerosas para ela, mandando essa pessoa ler, meditar, né? E às vezes, com a ajuda de fitoterápicos dopaminérgicos também, você pode ajudar essa pessoa, né? Mas isso aí, Caro, ainda existe muito preconceito por parte dos próprios colegas, né? Quando você fala... E assim, não, isso é uma invenção, isso é um charlatanismo, né? Como assim? Às vezes, essa pessoa, o que ela faz? Esse médico, ele vai lá e dá um antidepressivo para essa pessoa, né? E o que o antidepressivo vai fazer? Muitas vezes, o que ele faz? Ele diminui a recaptação de dopamina, tá? Só que de uma maneira menos saudável, porque esse paciente vai criar uma dependência com essa medicação, né? Então, assim, a gente a gente que faz uma medicina, eu sou endocrinologista, né, de formação, raiz,
né? Fiz residência em endocrinologia, uma federal, sou daquela época em que a gente ouvia muito pouco falar em medicina integrativa, em medicina ortomolecular. Mas assim, eu sempre gostei muito, né, essa coisa da integração, de você conhecer o paciente como um todo, né, e você tratar o paciente de uma maneira integrativa, né, porque tudo está muito vinculado. E na endocrinologia, a gente vê muito isso, né? Se o paciente, a gente que trabalha muito com paciente obeso, o paciente obeso é um laboratório assim, fantástico, né? Porque o paciente obeso, ele tem alteração de todos os eixos hipotálamo e hipofisários. Então, todos os eixos, o eixo gonadal, o eixo tirotrófico, o eixo corticotrófico, o eixo somatotrófico, todos eles estão alterados por conta da obesidade, né? Então, assim, e a gente vai aprendendo muito com isso, né? E a gente começa a entender que não adianta a gente ter uma visão unilateral, uma visão, aquela visão, né, superficial do paciente, porque a gente vai se frustrar também, né? Sim. A gente não vai conseguir melhorar, tá? E os, Mas e os pacientes precisam mudar também o paradigma na cabeça deles, do tipo, eu não vou buscar um remédio em primeiro lugar que vá corrigir os meus hábitos ruins, as consequências dos meus hábitos ruins. Eu vou mudar os hábitos. É aquela frase de Hipócrates, né? 400 anos antes de Cristo. Antes de curar alguém, de tratar alguém, pergunta primeiro se está disposto ou disposta a desistir das coisas que fizeram adoecer. Então, exato. o exemplo da irisina. Os músculos produzem centenas de citocinas, né, em micro e macroambiente, né, que são fundamentais para a saúde do corpo inteiro, está tudo interligado. Quando a irisina foi descoberta e divulgada em 2015, eu fui chamado, eu acho que não sei se foi pela Globo, para dar uma entrevista sobre irisina. Eu estudei o que tinha naquela época e falei, gente, primeiro, não existe ainda irisina para vender. Parem de pensar nisso. Mas segundo, a irisina sim tem vários efeitos, entre eles melhorar a função muscular bastante e transformar o adipócito amarelo, né, Marrom. ou branco, em adipócito marrom. Ou seja, ele vai trabalhar para você agora. E aí, a pergunta que as pessoas mais faziam, eu falei, o principal mecanismo de produção de irisina é o exercício físico. Por exemplo, o exercício físico no frio, que aí você alia também os mecanismos de termorregulação, se o paciente tiver uma tireoide funcionando direito, uma serotonina direito e tudo. Mas as perguntas que vinham da entrevista, Paula, eram, onde eu compro irisina? Sim, Aí eu eu falei, lembro. meu Deus, gente, eu falei na entrevista e não existe. Você tem como produzir, você é um grande laboratório positivo. Vá fazer exercício direito, nas condições certas. Mas as pessoas pareciam zumbis, Paulo. Era, onde eu compro irisina? Onde eu compro irisina? E mesmo... Saiu até uma reportagem na Veja falando musculação em cápsulas, né? Então, assim, o que você tocou num ponto muito importante, que é o ponto do imediatismo, né? As pessoas, elas querem a pílula, né? As pessoas, elas querem assim, o meio mais fácil, né? Para conseguirem aí os resultados, né? É mais difícil, né? Seria muito mais fácil você tomar uma pílula, né? Só que o que as pessoas não entendem é que quando você faz atividade física, você não produz só irisina, você produz uma série, né, de miocinas benéficas, né, para todos os órgãos, né? E sem falar no prazer, né? Em você se exercitar, em você se sentir vivo, né? Que também é muito legal, né? Então, assim, mas infelizmente a gente está vivendo aí um momento de muito imediatismo. E eu acho que é por isso que determinadas terapias, né, questionáveis, né, Ícaro, estão fazendo tanto sucesso hoje em dia, né? Exatamente. Porque satisfazem esse imediatismo em certa extensão, né? Exatamente. E aí, a gente, né, eu falo que nós, cada médico, ele tem um perfil de paciente que ele merece, tá? Então, assim, hoje, os meus pacientes, eles já sabem que eles vão chegar no consultório, né, e que eles vão ter que mudar os hábitos
de vida, né? Porque, e eu acho que é muito importante a gente também ser um exemplo, né, para o nosso paciente, né? Então, aquele paciente, o paciente que vai no consultório, ele sabe que ele vai ter que fazer atividade física, ele sabe que ele vai ter que dormir bem, ele sabe que vai ter que tomar água. Vira e mexe, eu coloco ali, ó, gente, ó, tanto de água que eu tomo. E eu mostro lá os meus treinos todos os dias, né? Com 50, quase 50 anos de idade ali, todo dia, treinando. Não, isso é mentira. Você, pela experiência, tem 80 e poucos com cara de 30. Você sabe disso, né? E ali, e assim, e o paciente, ele sabe que vai chegar ali, não vai adiantar ele falar para mim, não, eu não tenho tempo, eu não gosto de treinar, então, não, eu não consigo tomar água, né? Então, por que eu consigo e você não consegue, né? Então, assim, eu acho que essa conversa nem todos os médicos querem ter, porque é uma conversa delicada, né, Ícaro? Porque você toca muitas vezes em algumas feridas, né? Muitas vezes mas eu sou bem sincera, eu falo, olha, o quanto você está disposto, né, a mudar os seus hábitos para conseguir atingir os seus objetivos. Porque isso também é importante, porque de repente aquela pessoa ela quer, né, uma mudança, né, ou estética, mas ela também não está tão disposta, né, a mudar tantos hábitos de vida dela, né? Então, assim, eu acho que isso também é muito importante, né? A gente ter essa conversa sincera com o paciente. Eu acho que, por isso que eu falo que a primeira consulta é uma consulta que você não pode ter pressa. Você tem que ouvir muito, você tem que conversar muito com o paciente, porque ela é determinante, né? Sim. E se a gente fala dos hormônios, você falou um negócio, o estradiol vai aumentar isso e aquilo. Na verdade, a gente ouve que o hormônio causa câncer, infarto, derrame, trombose, embolia. E tem médico que chega ao ponto de falar, você tem que aceitar suas quedas hormonais. Por quê? É do envelhecimento. Eu acho isso complexo. Porque vocês têm que saber uma coisa por trás dos estudos que talvez vocês não saibam, gente. A maioria dos estudos envolvendo hormônios não leva em consideração todos os hábitos de vida importantes para os pacientes. Não leva. Para vocês terem uma ideia, os estudos que estabeleceram a tal da janela terapêutica, de que o paciente só pode usar por 10 anos, nenhum deles levou em consideração água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, desestressar, desintoxicar. Quer dizer, o paciente que melhora os hábitos de vida, gente, ele colhe resultados além do que os estudos falem, sem contar que eles analisaram hormônios diferentes, né, Paulo? Sim, sim. A maioria dos estudos que a gente tem são com hormônios não isomoleculares, né? A gente sabe que hoje tem uma série de diferenças, né, na terapia de reposição hormonal. A gente, inclusive, tem trabalhos mostrando que, por exemplo, mulheres que não têm útero e que fazem apenas reposição de estradiol isomolecular, bioidêntico, a incidência de câncer de mama é idêntica àquelas mulheres que não fazem reposição hormonal. Ou seja, o estradiol sozinho, ele não aumenta a incidência do câncer de mama. Isso eu estou falando do estradiol isomolecular. Eu não estou falando do estradiol da urina, dos equinos, que era dado antigamente para as pacientes, tá? Sim. Quando você associa esse estradiol com uma progestina, nós não estamos falando de progesterona natural, nós estamos falando de progestina, tá? Você tem um aumento, um discreto aumento da incidência de neoplasia. Quando você associa com uma progesterona natural, esse aumento não é observado, tá? Então, assim, só que o que acontece? A paciente vai lá no colega, né? E fala, olha, tô com fogacho, minha qualidade de vida tá péssima, tô com ressecamento vaginal, eu tô dissolvendo, né? Elas falam, estou dissolvendo, né? Minha disposição tá péssima. E assim, os hormônios totalmente alterados. Não, mas espera aí, você vai ter um câncer. E assim, eles colocam todos os hormônios na mesma caixa. Por quê? Porque eu percebo que não é muito. Existe até uma preguiça mesmo de você sentar e explicar tudo isso para a sua paciente. Dá trabalho. Você fala, olha,
esses trabalhos que mostram o aumento da incidência de doença cardiovascular de câncer, foi um trabalho feito na década de 90, né, com Premarin, que era um hormônio sintético, né? Era progestina, não era progesterona natural, né? As mulheres que foram inseridas no estudo eram mulheres que já estavam no grupo de risco, eram mulheres acima dos 55 anos, né? Eles iniciaram já a menopausa em mulheres com uma predisposição maior a ter doença cardiovascular, né? Hoje a gente sabe que quanto mais precocemente você começa a reposição hormonal, menores são os riscos e maiores os benefícios. Então, assim, muita coisa caiu por terra, sabe? E a gente precisa, né? E é por isso que eu falo que a gente que pensa um pouquinho fora da caixa, a gente acaba tendo que estudar um pouco mais do que a média, né? Porque a gente tem que ter esse poder de argumentação maior. Porque o médico que chega para o paciente e fala assim, não, você não vai usar, você tem câncer, porque você pode ter câncer. Parou por aí. Agora, a gente tem que fazer todo um discurso para desmistificar, justificar, falar de evidência científica, mostrar as diferenças, né? E isso dá trabalho, né? Dá trabalho, né? E quando a gente fala que, olha, a obesidade ela é muito mais deletéria para a mulher. Quando você fala em neoplasia endometrial, né? Câncer de mama, né? E vários outros tipos de cânceres do que a terapia de reposição de estradiol, né? Então, assim, é bem isso mesmo, né? A gente tem que ter todo esse jogo de cintura, porque realmente é complexo, né? E a gente tem que estar por dentro de todas as evidências, né? Sim, porque a gente vai ter que ir contra o status quo algumas vezes, e para isso você tem que estar muito bem embasado. Sim. Eu explico para algumas mulheres o seguinte: se você está no meio do deserto, há dias, passando sede, você sabe que você vai morrer desidratada em breve, tá bom? Então, o que acontece? Se aparecer um oásis com águas negras, com bichos bebendo a mesma água, você vai cair de boca e tomar aquela água. Porque o seu cérebro entende, eu vou morrer se eu não tomar água. Se ela está intoxicada ou não, eu vou saber depois. É a mesma coisa com a reposição de hormônios para quem precisa, gente. O seu corpo vai padecer de várias formas diferentes, principalmente cérebro e coração, principalmente estresse oxidativo e inflamação, sem o equilíbrio hormonal. Sim. Se os hormônios bem conduzidos vão causar algo no futuro, bem conduzidos não costumam causar nada deletério, é outra coisa, sabe? E os colegas precisam entender também o seguinte: as glândulas que produzem hormônios, as glândulas, ou seja, que têm a função de produzir hormônios, elas são órgãos, então elas precisam de água, de nutrientes dos alimentos, elas precisam de oxigênio, elas precisam do exercício físico para levar o fluxo sanguíneo, do sono, que é quando a gente produz a maior parte dos nossos hormônios e estoca para usar no dia seguinte. Então, os hábitos de vida são fundamentais para as glândulas produzirem. Ah, Ícaro, mas eu já vou repor. Então, eu não preciso dessa função. Os receptores hormonais, que o encaixe é chave e fechadura, eles dependem desses hábitos de vida para ter uma conformação de funcionar direito, gente. Então, você não tem como escapar dos hábitos de vida, né, Paulo, para funcionar o hormônio, seja para a produção, seja para o efeito, né? Sim, com certeza. Isso é muito importante, né? Até quando a gente fala mesmo, né, em enchendo estrógenos, disruptor endócrino, né, que é algo também que é muito frequente, né, no nosso ambiente, né, na nossa vida, a gente sabe que são substâncias que você pode entupir a pessoa de hormônio, né? Eles vão estar brigando ali pelos receptores, né? Isso que você falou é muito importante, né? Esse encaixe perfeito. E até por isso que a gente bate nessa tecla do isomolecular, né, Ícaro? Ele é muito Sim. importante para o funcionamento hormonal, tá? Então, assim, eu brinco, né? Eu falo que as pessoas simplificam muito a terapia de reposição hormonal. Hoje a gente vê gente fazendo curso aí de final de semana e na segunda-feira lá, né, mandando ver nos hormônios, né? Eu falo, cara, se as pessoas soubessem o quanto é complexo, né? E o quanto, assim, é sério, né? É séria essa questão aí da reposição hormonal e que muitas vezes você pode muito mais prejudicar o paciente do que ajudar, né? Dependendo do contexto, né? Você
pegaria mais leve, né? Então, isso que a gente falou, né, da questão intestinal, isso que a gente falou da questão do sono, né? Eu pego muitos pacientes querendo, por exemplo, fazer terapia de reposição de GH, reposição não, fazer uso de GH, e você vai ver, o paciente, ele tem resistência, já tem, né, um sobrepeso, e ele acha, na ilusão de que o GH vai secar. Vai emagrecer. Uhum. E falou, olha, você é uma pessoa que tem tudo para ter efeito colateral com o GH. O GH a gente sabe que ele acaba sendo diabetogênico nesse tipo de pessoa. Ele vai aumentar a resistência insulínica, tá? Então, assim, é o que eu falo, gente, GH não é para todo mundo, né? Testosterona não é para todo mundo, né? O estradiol, sabe, se a mulher ela tiver ali, né, obesa, se ela tiver estressada, você precisa controlar primeiro a suprarrenal dela, para depois você pensar em reposição de estradiol, né? E o que a gente vê? E outra coisa, antes de você fazer reposição de testosterona, você primeiro fazer reposição de hormônio feminino, tá? A testosterona, ela vem depois. E a gente vê o contrário, a gente vê mulher chegando na clínica aí com fogacho, ressecamento vaginal, sem reposição de estradiol e com entupida de testosterona, né? E com o cortisol alterado, suprarrenal alterado, a CTH alterado. Então, assim, mas por quê? Muitas vezes, Ícaro, eu acho que é falta de conhecimento mesmo, sabe? A gente vê que muitos médicos pedem uma lista imensa de exames que eles não sabem avaliar, sabe? Verdade. Então, assim, eu falo que, assim, tá complicado. Tem muita gente fazendo, né, reposição hormonal, mas tem muito pouca gente fazendo direito, né? Então, é bem isso, né? E eu também tenho muito essa preocupação. Não adianta, mudar hábito é uma coisa difícil, é desgastante, mas quando você consegue entrar na cabeça do paciente, é muito gratificante. Porque são esses pacientes que vão te dar um retorno muito positivo, sabe? O paciente que se conscientiza de tudo que a gente falou nessa live, ele vai entender. Eu vou falar agora da mulher antes da menopausa, tá? Por quê? Gente, a mulher, Paula pode me corrigir se eu estiver errado, a mulher no pós-menopausa, ela tem uma situação que o homem não vai passar. Os ovários param de funcionar completamente. Então, ela vai ficar com uma produção de testosterona, progesterona, estradiol, DEA e pregnenolona bem menor do que antes. Menos de 15%, né, Paula? Sim. Pelas suprarrenais. Sim. Agora, eu vejo mulheres que quando elas melhoram bem os hábitos de vida, parece que até as suprarrenais, e não quer usar hormônio, produzem um pouco a mais. Exatamente. Tem mulheres que resistem, não querem usar e melhoram, Sim, né? exatamente. Mas fora isso, gente, vocês têm que entender que muitas vezes, quando você melhora os hábitos de vida, para o homem, durante toda a vida, e para a mulher até a menopausa, muitas vezes só de melhorar os hábitos de vida, os hormônios equilibram, e muito. E sobre esses cursinhos de final de semana, Paulo, eu já peguei paciente nova, 30 e poucos anos de idade, que o médico deve ter feito um cursinho desse no final de semana, e ela estava usando pregnenolona, DEA e testosterona para uma carência na cabeça dele de testosterona. Quando eu olhei, a carência era de progesterona, era equilibrada, uma dominância estrogênica, que naturalmente vai dar uma imagem inadequada de uma deficiência de testosterona. Só que, meu amigo, você passou a pregnenolona, que em parte vai lá embaixo para virar, você passou o DEA, que em parte vai lá embaixo para virar, e mais a testosterona. Quer dizer, você vai iatrogenizar, né? Gerar um distúrbio pelo que você fez. Não, e a testosterona, você sabe que ela vai acabar se transformando também em estradiol. Porque essa paciente que tem predominância estrogênica, né? Ela tem um status enzimático favorável para o aumento do estradiol. Sim. Né? E aí você acaba piorando. Então, o que eu falo é que nem toda mulher, ela vai se dar bem com a testosterona, tá? A mulher com predominância estrogênica, ela é uma mulher que você tem que tomar muito cuidado com o intestino, que a gente sabe que o estradiol, ele acaba sendo metabolizado no intestino pelas beta-glucuronidases intestinais. Então, se a flora intestinal está ruim, esse estradiol não vai ser metabolizado e ele vai voltar para a circulação, tá? Recircular, isso.
Então você precisa melhorar o fígado dessa paciente. Então, normalmente são pacientes que acabam bebendo, né? Porque a gente sabe que é muito importante um fígado saudável para, né, a metabolização do estradiol, né? É muito importante que essa paciente, que a gente equilibre os níveis de progesterona dessa paciente, né? E é muito importante que a gente tire outros fatores, né? Contraceptivos, redução de percentual de gordura corporal, né? Então, só que o que é mais fácil para o pessoal? Ah, não, o estradiol tá alto, vamos dar testosterona, sabe? Por quê? Porque estudar fisiologia, né? E associar essa fisiologia com essa medicina mais integrativa dá trabalho. É muito Sim. mais fácil você ir lá escrever o hormônio, né? E atualmente o que me preocupa é que não é só mais a testosterona, é da gestrinona, né? E assim, tá uma febre de prescrição errada de gestrinona que eu olho e falo, olha, você não deveria estar usando isto. Ah, mas eu já tô com chip e vai durar 1 ano. A gente vai passar 1 ano administrando problema, Exato. sabe? Problema. Bom, estamos chegando no final da live. E assim, gente, como a Keide falou, hormônios são uma coisa bem complexa, né? Exato. Por isso que é bom assistir os vídeos da Paula. Ela tem muito material top aberto para vocês no YouTube. Assistam meus vídeos sobre hormônios. Claro que ela sabe mais do que eu de hormônios, mas eu fiz vários também. Ok? Eu acho que um complementa o outro, né? Você muito, né, muito bacana esse trabalho que você faz aí da medicina integrativa, né? Falando muito, você bate muito nessa tecla dos hábitos, né? De mudança de hábitos de vida, isso é muito legal. Eu acho que tem que ter pessoas para falar isso, né? E você fala de uma maneira muito acessível, né, para a massa, para as pessoas, que isso aí é muito legal também. É difícil as pessoas terem essa. Eu falo que a gente tem muita gente com conhecimento, mas muita gente com essa dificuldade, né, de transmitir isso de uma maneira acessível, de uma maneira clara, né? E você faz isso muito bem, né? E eu penso, Ícaro, que o bacana é a gente ter vários profissionais se complementando, sabe? Eu acho que esse complemento ele só vai agregar na vida do paciente, né? Então, assim, eu acho que é o que eu falo, né? Se a gente tivesse aí vários Ícaros, né? E várias Paulas. Várias pessoas com essa consciência de pensar fora da caixa e ao mesmo tempo visando o bem-estar do paciente, né? Eu acho que assim, nossa, a medicina iria dar um salto. Porque hoje, o que a gente vive? A gente vive pessoas muito anacrônicas, né? Presas ao passado e com esse preconceito com a reposição hormonal. Até hoje tem médico que fala que reposição de testosterona pode levar a câncer de próstata, né? E a gente tem do outro lado uma classe muito imediatista, né? Muito que visa muito só ali o lucro, né? O financeiro. E no meio fica a galera, a gente fica no meio do fogo cruzado, né? Querendo fazer um trabalho de excelência, né? E fazendo com que as pessoas respeitem a medicina integrativa, né? A medicina integrativa de verdade, né? A medicina que está visando o bem-estar global do paciente, né? Mas eu falo muito isso nos cursos, né? Eu falo que devagar a gente vai adquirindo respeito, sabe? Mas para isso a gente precisa fazer um trabalho de excelência, né, Ícaro? A gente precisa fazer um trabalho embasado, a gente precisa fazer um trabalho com coerência, né? E lives como essa ajudam a abrir a cabeça das pessoas, inclusive profissionais de saúde, para tudo isso que a gente falou que é tão importante e que pode ser o diferencial na vida profissional, na vida de vocês que não são profissionais de saúde e na vida profissional dos profissionais de saúde que estão nos assistindo. Inclusive, essa integração até multidisciplinar que a Paula falou é um dos diferenciais da Carbono 8. Essa plataforma que a Paula criou, vai para a terceira turma agora em breve, né? Está na segunda, já na terceira. Já está na terceira. A próxima vai ser a quarta. Que ótimo. E eu queria que você falasse um pouco nesses 5 minutos aí sobre esse projeto, porque essa live vai ficar gravada e eu quero que as pessoas possam se interessar
O pessoal da comunidade geral falar com seus profissionais de saúde, olha, assistam essa live, Sim, vejam a Carbono 8 da Paula e os próprios profissionais que estão vendo e vão ver depois, são muitos, possam ter acesso a isso. Fala um pouquinho. sim. A Carbono 8 é uma plataforma, né, que eu venho idealizando há muito tempo para compartilhar conhecimento para profissionais de saúde, né? Hoje o nosso foco é principalmente médicos, nutricionistas, né? Onde a gente tem uma visão aí global da reposição hormonal e da fitoterapia, assim, aberta aí a todos os tipos de profissional que estão interessados em fazer uma medicina diferenciada, tá? E com embasamento, né? Então, não tem nada de achismo, tudo ali é muito... Eu acho que é de extrema responsabilidade você ensinar profissionais, colegas, né, Ícaro? A gente tem uma responsabilidade muito grande com isso e está sendo muito gratificante, né? Eu percebo que o pessoal que está ali, né, no nosso Telegram, ali no grupo, é um pessoal que... E a gente percebe que eles estão aprendendo, né? Eles estão... E é muito gostoso você ver que você está formando, eu falo, né? A gente vai colocando gotinhas aqui, gotinha ali, levando um pouquinho de, né, pingando conhecimento. Quando a gente vê, a gente fez uma comunidade aí de médicos conscientes aí. E eu acho que é isso que a gente está aqui para isso. Nosso propósito é esse, né? Disseminar conhecimento, responsabilidade com empatia, né? Que é muito importante. Carbono8.com.br, é? Isso mesmo. Gente, eu sou... feed tem se você clicar, né, você entra lá e você entende, né, como é a plataforma, o que é a plataforma, tá? Pois é, para quem assistir nas minhas outras redes, é só procurar carbono8.com.br, mas eu recomendo vocês entrarem pelas redes da Paula, que tem vídeos no YouTube e companhia, né, e no Instagram, que ajudam, tem o perfil da Carbono a entender. E, gente, eu tô aqui com uma professora minha, ou seja, eu sou um aluno da Carbono 8, meu tempo é meio complicado, mas eu tô evoluindo lá dentro, sabe? E eu só tenho a agradecer, tanto pela oportunidade de ter conversado contigo nessa live de hoje, que, olha, vai ficar publicado, eu acho que vai ajudar muita gente. Algo com você. Muito bom mesmo. Muito obrigada pela oportunidade aí, pela live, pela conversa. Eu sempre aprendo muito com você também. É recíproco demais. Então, gente, fiquem com Deus, uma boa semana, sigam a Paula aí nas redes dela, conversem com seus profissionais de saúde sobre os diferenciais dessa Carbono 8 e, assim, assistam os vídeos dela e meus sobre hormônios, porque o assunto não acaba aqui, é muito grande, mas a gente procurou pincelar os principais fatores aqui, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado, Paulo, um abraço, gente. Tchau, Ícaro, um abraço. Até mais, um abraço.